Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus e os amigos da espiritualidade continuem a aquecer os nossos corações e os nossos pensamentos, para que essa noite seja de êxito, de muito amor, de muito entendimento nas reflexões que vamos buscar no Evangelho essa noite. Muito obrigado por toda essa egrégora, por todo esse ambiente, por todos vocês, por todos nós que caminhamos em busca da nossa evolução seguindo Cristo. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, no tema Os últimos serão os primeiros. Esse tema foi me dado há bastante tempo aqui pela casa para que a gente pudesse pensar e desenvolver, para conversarmos, refletirmos nesses instantes. Na verdade é um tema que antes de eu ser espírita, eu tinha muitas dúvidas. Eu pensava, como assim? Os últimos serão os primeiros são os últimos ganham mais que os primeiros. Era uma coisa que era difícil de compreender. Embora eu tivesse uma origem, e um embasamento num rótulo religioso que falava muito do Cristo, que trabalhava o Cristo, e eu sempre fui uma fã incondicional desse ser maravilhoso, foi o meu ídolo, mas em algumas coisas eu só pude perceber exatamente o que ele queria dizer quando eu adentrei a doutrina espírita e me aprofundei nos ensinamentos do Cristo, contextualizando aquilo que ele ensinava, fazendo com que a gente pudesse ir aonde ele esteve e os instrumentos que ele usou para entender o que ele queria nos dizer naquele tempo, neste e em outros que virão. Porque o que ele falou realmente é para a eternidade, é para muitos e muitos anos, para muito longos tempos. E aí está então uma parábola que usa essas metáforas do que o povo entendia na época. E algumas coisas eram tão bizarras para mim, enquanto criança, em algum outro momento, que eu ficava pensando assim, meu Deus, eu não vou ser rica, porque Jesus diz lá que é mais fácil o camelo entrar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque a gente não contextualizava umas coisas simples como esta, que isso era tão somente o quê? Uma porta em Jerusalém com o nome de camelo, onde não passava o camelo, porque era uma alfândega, ficavam os produtos. Ou era um fio que segurava o barquinho no lago de Genezaré, feito da pele do camelo, que era conhecido como camelo, como nós conhecemos amido de milho por maisena. Se nós não contextualizarmos para entender o Cristo falando do semeador, e como se semeava na época, quem era o terreno, quem era a semente, é difícil entender. Por isso que hoje vamos esmiuçar um pouquinho quem são os últimos, que serão os primeiros. E preparem-se, temos muita responsabilidade nisso. Bem, nessa parábola então, Jesus vai comparar o reino dos céus a um pai de família que saiu de madrugada para buscar trabalhadores para sua vinha. E ao nascer do sol, desde o princípio, que ele busca trabalhadores para a sua vinha. O que é uma vinha? A produção de uva, que requer muito trabalho. Plantio, colheita. Depois ela vai ser esmagada, pisada, para que se faça o suco, que é o mais importante para produzir o vinho. Então se conhecia todo aquele movimento em que se faz numa vinha. E Jesus vem então comparar o reino dos céus a esse pai de família que busca trabalhadores. E naquela época, como até hoje em algumas cidades do interior, o pessoal vem buscar trabalhadores na praça central, no lugar assim onde que convencionam-se ficar alguns que querem trabalho, que estão precisando, principalmente dos trabalhos temporários. E aí o
agricultor, o trabalhador, vem e busca aqueles que estão à disposição para ir trabalhar. Então, era mais ou menos isso que Jesus queria dizer. Nessa primeira hora, ele convencionou pagar aqueles que ele encontrou e que quiseram ir com ele trabalhar na vinha, 1 denário. Mas ele voltou na terceira hora, na sexta, na 12ª. Ele teve diversas vezes durante aquele dia buscando trabalhadores para essa vinha, né? Só que cada um depois ele dizia que ia pagar uma quantia razoável. Não dizia o quê, quantas. Mas os trabalhadores estavam lá, ele levava para a vinha. E aí quando terminou o dia e esses trabalhadores foram receber, Jesus vai dizer, né, que o que cuidava dos negócios desse senhor, deste pai de família, era para que ele pagasse os trabalhadores dos últimos para os primeiros. E quando os últimos que trabalharam 1 hora só, chegaram, receberam o mesmo 1 denário, que era a moeda da época. Os outros que começaram o seu dia cedo, ficaram pensando, como assim, nós vamos receber mais, só pode. Vamos trabalhar 1 hora, a gente está o dia inteiro aqui. Só que não. Aqueles que foram vindo depois, eles não estavam lá. Eles não tinham sido procurados. E ou eles estavam lá, mas eles não foram porque não foram chamados, simplesmente. Não foram assalariados. Então eles não estavam lá por preguiça, porque não queriam trabalhar. E então Jesus disse para os que começaram primeiro que ele ia pagar, porque ele estava pagando o que foi convencionado aos primeiros e aos últimos, embora aos últimos ele tivesse dito só que era uma quantia razoável. E esses últimos fizeram todo o esforço para também produzir e ganhar a mesma coisa que aqueles que estavam há algum tempo. E ainda perguntavam, não me é lícito fazer o que eu quero? Por que tens olho mau porque eu sou bom? Porque eu estou fazendo isso? Então realmente é uma história intrigante. E aí nós vamos ver o que isso nos remete, né? E nesse capítulo, nas instruções dos Espíritos, nós temos 2 só. Temos o Constantino e o Henry, e não temos a intervenção de Kardec, que é difícil, normalmente ele tem, né? Mas 2 espíritos muito, assim, eficientes, né? Muito felizes, né? Como eles nos colocaram. E a gente também vai aprofundar um pouquinho para entender o que seria esses últimos que são os primeiros. Então, começamos lembrando que Jesus disse, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Isso está em Mateus 20, de 1 a 16. E realmente nós vamos entender essa trajetória agora. Quem são os trabalhadores da última hora? Por que se diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? O que se espera dos trabalhadores da última hora? A que hora se refere o Cristo? Que prazo é esse? É isso que nós vamos pesquisar um pouquinho agora, tá? E vamos começar então lembrando desta analogia, desta compreensão que, embora simples, Jesus fazia com as coisas que vieram antes, com aquilo que se entendia. Nós entendemos que no Velho Testamento, por diversas vezes se fala em 7 dias, em 7 eras, tá? Alguns enunciados, algumas parábolas, alguns escritos do Velho Testamento se referem às 7 eras geológicas e à evolução do planeta, tá? Toda a nebulosa, a separação dos líquidos, do sólido, a presença da ameba, e quando nós fomos evoluindo até chegarmos à fase luminal, por todos os reinos,
com todas as evoluções. Mas há também outros momentos no Velho Testamento que eles vão falar de 7 dias. E vão dizer que esses 7 dias, no 7º, Deus descansou. Descansou para que todos pudessem ter um dia de conexão com a divindade, com Ele. Que era o 7º dia, não de descanso por ociosidade e por preguiça, mas de olhar para outro lugar, para dentro de si e para a conexão com o Criador. Na segunda epístola de Pedro, em 3:8, também tem uma colocação assim, entre o enunciado todo. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Vamos começar a juntar isso, está tudo lá, no Velho Testamento e no Novo. Logo, uma semana é igual a 7.000 anos, porque 1000 anos é um dia. Então, um dia para o Senhor é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Nós vamos ter a semana, uma semana equivalente a 7.000 anos. Esse dia de descanso, de convalência para a regeneração, nós vamos fazer uma montagem para chegar até ele. Hoje que eu fiz algumas laminazinhas, uns slides para que a gente pudesse ver essa matemática aí, nós não conseguimos, porque eu sempre vinha só com os bilhetinhos aqui, eu digo, hoje eu vou levar, mas tranquilo, vai dar para que possamos entender, mesmo sem visualizar, Então, logo, 4.000 anos nós vamos considerar antes de Cristo. Na questão 59 do Livro dos Espíritos, nos traz, os Espíritos explicam, que a aparição do homem na Terra se deu há 4.000 anos atrás, antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo. E a ciência até colabora, embora alguns corroboram, embora uns tenham uma data, outro tem outra, E Kardec sempre diz que fôssemos pesquisar e olhar para isso também, ciência, Então, 4.000 anos antes de Cristo, começou esse primeiro dia. E 2.000 anos depois do Cristo, e nós vamos chegar no 7º para nos surpreendermos. Quem somos o 7º? Então, logo, nós vamos ter 4.000 anos antes do Cristo e 2 depois, e estamos vivendo agora, começando o descanso. Mas o que é o descanso? No Apocalipse 20, nós vamos encontrar algumas descrições assim. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-os por 1000 anos, referindo-se a 1000 anos, em que se prendeu a maldade, se evitou, conseguiu se prender mesmo, como se diz aqui, exilar, excluir, deixar de lado um pouco a maldade, que é o que representa essas situações que ele quer escrever aqui, A serpente, o Satanás como uma figura do mal, embora não vamos chegar na origem, que possa ter outras interpretações, mas ele amarrou-os por 1000 anos. Então, 1000 anos nós tivemos lutando contra esses que estão demorados no caminho da evolução e ainda empedernidos no mal, E lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem.
Isso aconteceu antes do Cristo, porque também para que ele pudesse ter sucesso, para que aquela empreitada que ele fez para estar aqui conosco, para assumir a forma humana, não tivesse sido um desastre, foi necessário que se fizesse isso, porque os homens eram muito endurecidos, ou nós, os homens, também naquela época, éramos muito embrutecidos, como ainda somos, mas se olharmos para a história, evoluímos bastante. Então, e ainda, isso a gente tem de 1 a 3, depois do 12 vai dizer assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se os outros livros, que eram da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aí nós já estamos falando do advento do Espiritismo e da 7ª hora, onde nós vamos ter a revelação dos mortos, ou daqueles que não estão junto conosco, mas que são os homens em outra forma. E vamos ver tudo o que isso pode colaborar e para que isso por que isso é importante nesse momento. Tá? Então, também fala, como é Apocalipse, que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam nos seus livros da vida, que é hora de fazermos os acertos de conta com aquilo que já vivemos, por todas as experiências que já tivemos. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos em algum momento vai nos trazer uma outra relação importante. Tá? Ele diz, irmãos, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador, a face da terra. Nestes 100 anos se eventuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que adviram. Então, esses 100 anos preparatório começou em 1857 com Kardec, até 1957. Mas ele ainda não está nessa 7ª hora, que é a hora, os últimos que trabalharão. Isso foi em 1800 e 1820, né? Está no capítulo 22 do Brasil, Coração do Mundo. Veja, eles já sabiam de tudo o que ia acontecer e que estava acontecendo, e um link com essa história para que a gente pudesse ver. Então, a primeira obra de Kardec foi em 1857. 1857, mais 100 anos de preparação para vai dar 1957. Os próximos 100 anos, 2057. E aí sim, nós começaremos. Então, nós temos a preparação e o início desses 100 anos, dos últimos que foram os primeiros. E nós já vamos entender como. Então, no programa Pinga Fogo, Chico Xavier foi questionado sobre a data do início da regeneração. Eu vou ter que comentar um pouquinho, porque de repente pode ter alguém que esteja a primeira vez na casa espírita, né? Essa época da regeneração que nós estamos esperando é um período de abundância, de felicidade para aqueles que já fizeram por merecer e que já evoluíram, e que será para toda a terra, porque os homens farão dela o melhor, sendo o melhor. Tá? Então é um ciclo. De repente, para alguém pode não ficar bem entendido, porque daí nós teríamos que ver a evolução da terra lá nas fases primeiras, né? Primitiva, depois prova e expiação, que é o que nós estamos terminando e esperamos, porque isso é uma esperança, né? Isso é uma proposta que nós estamos conquistando e espero que ela seja verdadeira. Bem, então, questionado então sobre o início da geração, ele
respondeu, segundo Emmanuel, seria em 2057. Seria em 2057. Então, um dia, 24 horas, é igual a 1000 anos. 1000 anos dividido por 24 horas, cada hora é aproximadamente 42 anos. 57 menos 42, nós estamos na última hora. Não tem matemática que vai nos dar, tá muito clara, né? Logo, somos nós, os trabalhadores da última hora, iniciando a regeneração. Jesus, então, que amava a simplicidade e fazia o possível para aquele entendimento maior, e até hoje, né, para que nós possamos entender, ele usa, né, na sua vigorosa expressão, os trabalhadores da primeira hora, falar dos profetas. Quem foram os trabalhadores da primeira hora? Foram os que vieram antes do Cristo, os precursores. Então nós temos aí os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas, né, através dos séculos, pelos apóstolos, pelos mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, nós, os espíritas. Esses que vieram por último foram, entretanto, anunciados e preditos desde o advento do Messias. Aí ele diz lá, se me amardes, guardai o meu mandamento e eu vos enviarei o Consolador prometido que ficará entre vós. Está lá em João 6, alguma coisa. Então, ele preveu, né, que o advento, desde o advento do Messias, que os trabalhadores da última hora, que é a doutrina espírita, receberão, pois, a mesma recompensa. Nós, hoje, vamos receber a mesma recompensa, porque nós precisamos dar mais afinco, muito mais força e energia nesta última hora. O nosso planeta precisa dessa energia. E ainda temos a vantagem de que talvez não tenhamos sofrido naquelas etapas passadas, como os mártires, os filósofos, os sábios que foram perseguidos, que foram mortos, né, queimados, entre outros tantos. Então, ainda há maldade, ainda há muito o que vencer, mas a recompensa para quem hoje está nesta proposta e imbuído deste caminho é mais leve, né? Então, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem, e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Nós pegamos essa terra já preparada. Nós herdamos aquilo que eles fizemos, melhorando-os. Esse é o nosso compromisso. E esse foi o caminho da história. Foram melhorando-se, com muitas dores, com muitos percalços. E ainda pode ter, porque ainda, mesmo na última hora, há alguns que ainda estão escolhendo o caminho da prensa na uva para que se saia a essência, o sumo, que é o que nós estamos buscando. Então, os seus trabalhos foram coletivos. E, a bem da verdade, é possível que nós tenhamos sido aqueles primeiros, os segundos, os terceiros, até aqui a última hora. Então, é a nossa última chance. E como aquele trabalhador que vai hoje pegar um trabalho de temporada e que se esmera para que possa ficar lá e ser efetivado, nós precisamos também olhar para isso e fazermos esse esforço.
Então, muitos dos antigos revivem hoje e reviverão amanhã para acabar a obra que haviam começado. Esse está na interpretação, na instrução dada por Henry Reiner aqui no Evangelho, né? Que foi trazida para o Consolador em 1863, Paris, 1863. E, então, continuando ainda esse entendimento do papel desses que foram os primeiros e que agora são também os últimos, e que precisarão fazer esforço para receber a mesma, o mesmo valor, né? Ele também nos diz, bons espíritas, agora é Constantino, que é outro espírito protetor que está aqui também no Evangelho. Bons espíritos, meus amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei o trabalho de madrugada e só terminei ao escurecer. Infelizmente nós não fizemos isso, né? Ficamos aí procrastinando, indo e voltando, mas é a última hora. Todos vieram quando chamados, uns mais cedo, outros mais tarde, para a reencarnação cujos grilhões carregais. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chama para a sua vinha? Para o trabalho, para se expor, para merecer, né? Sem que aceitasse o convite. Eis chegado agora o momento de receber o salário. Empregai bem esta hora que vos resta. Não vos esqueçais de que vossas existências, por mais longa que vos pareça, não é mais do que um momento muito breve na imensidão dos tempos que constituem para vós a eternidade. Então, vamos pensar no trabalho que temos e no salário que nos espera. Não no sentido material como nós temos aqui, mas muito maior que isso. O reino dos céus, a felicidade futura, o lugar melhor para estar. E aí, como aqueles primeiros que não estavam lá, porque estavam com preguiça ou porque não quiseram trabalhar, simplesmente porque não foram assalariados, nós também temos que pensar hoje, o que estamos fazendo com o nosso tempo? Das nossas 24 horas, real agora, não 1000 anos. O que é que a gente está fazendo para realmente viver, que esse é o primeiro e mais potente dos motivadores, que é o exemplo, mas também crescendo, expandindo no verbo, no pensamento, na prece. Quantas dessas horas desse dia normal nós levamos às vezes na mídia, passando fatos às vezes, né, lá, coisas fúteis, sem necessidade, sem importância, e às vezes até sem passar pelos 3 crivos de Sócrates, da peneira de Sócrates, que é útil, é para o bem, é necessária, é verdade, e fica fazendo um trabalho contrário a esse movimento, espalhando dores, desespero, medo, ou inverdades piores, né? Acabando com reputações, com tantos trabalhos que por interesses vêm ser desmontados. Nós agora estamos vivendo um momento em que a gente está lembrando de Jesus. Esse é o natalício, esse mês. No entanto, há uma dificuldade muito grande da gente achar o aniversariante em alguns lugares.
Claro que na casa espírita, nos nossos lares, a gente sempre acha um jeito de fazer o vínculo, porque ele é o verdadeiro e o mais importante, Jesus. Não estamos tirando nenhum mérito de São Nicolau e a figura do Papai Noel, mas Jesus é muito maior. No entanto, ele se viu há pouco tempo em um shopping que trocaram estavam trocando os enfeites para o Natal e trouxeram um presépio. E um menininho grande assim olhou para o pai e disse assim: pai, quem é esse? Para Jesus. Então, nós como espíritas, trabalhadores da última hora, o que estamos fazendo para reviver esse Cristo na sua praticidade, no seu amor, na sua verdadeira caridade? Aqui, maravilha. Olha o que o nosso colega ali disse antes, sobre os ranchos, sobre os presentes. Para os irmãos que agora estiveram abaixo d'água, quantas chuvas, quantas enchentes, ou até mesmo que por outras situações estão a necessitar. No entanto, nenhuma semana se passa sem que se tenha 2 ou 3 encontros regados a exageros. Não que o encontro também não seja uma coisa boa, mas exageros na gastronomia, na bebida e entre outras coisas, por conta do aniversariante que nem é chamado para a festa. Então, nós temos que ver que Jesus está falando, quando ele faz uma alusão ao Senhor da vinha e ao reino dos céus, ao orbe todo, não à casa espírita. Nós somos os trabalhadores da última hora para o planeta, não só para a casa espírita. Não que tenhamos pressa ou que vamos atropelar as coisas, não é assim. Mas não nos deixarmos envolver e ceder muitas vezes nessas colocações que são tão importantes agora, para que isso possa se mostrar, se desenvolver como verdadeiros trabalhadores. Ainda no Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, nós temos: face mistério, amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual, através das sendas penosas. É preciso, pois, prepararmos o terreno para a sua estabilidade moral, nesses instantes decisivos de seus destinos. Que movimento nós estamos fazendo para envolver, para incentivar esta evolução moral e espiritual daqueles que nos acompanham, e até mesmo nossa, porque o resto é a multidão que nos segue. E somos os trabalhadores da última hora. Uma hora. Como eu estou usando esse tempo para que isso tudo aconteça? Eu estou escolhendo a melhor parte como Maria? Ou estou como Marta ainda, lavando as panelas e querendo estar botando tudo certinho no regimento e no verniz social? Então, numerosas fileiras missionárias se encontram-se disseminadas entre as nações da terra. Portanto, não é só o nosso rótulo. Ser bom, fazer o bem, é mesmo os que não são espíritas, se estiverem neste movimento, estiverem com esta compreensão, é para todos. Esse senhor que está buscando trabalhadores, não pergunta o que fizestes antes, ou a quem serves, que rótulo você tem. Está aqui para trabalhar. Essa é a boa vontade.
É o sentimento que vai nos levar a mudar, né? Então, numerosas fileiras missionárias encontram-se disseminadas entre as nações da terra, com o fim de levantar a palavra da boa nova do Senhor, esclarecendo os postulados científicos que surgirão nesses séculos, nos círculos da cultura terrestre. Então, usarmos da razão. Sempre como Kardec nos mostra, e como Cristo vem nos dizer agora, sem radicalismo, mas coisas coerentes, só isso, para que possamos ser racionais e leves, e para que praticamos a caridade, o bem, o amor e todas as virtudes que nos trouxe o Cristo. Bem, então, eu espero que consigamos ter entendido quem são os últimos e quem são os primeiros, mas principalmente que, como últimos que já fomos primeiros, possamos aproveitar a nossa última hora e vivenciar cada vez mais esses momentos de entrega, de estudo, de troca, né, de partilha e de reflexão sobre tudo o que fizemos e o que podemos fazer para nos melhorar e vermos esse mundo cada vez melhor. Muito obrigada.